Não poderia começar a ética da defesa, senão de outra maneira, a responder à repugnante comparação com a situação aqui discutida com o ato de estupro, aqui dos colegas da promotoria trataram. Trazendo uma informação científica para este tribunal, o psicólogo Abraham Maslow trata das necessidades do ser humano sendo tratadas em uma pirâmide. Na base dessa pirâmide está as necessidades fisiológicas, que tratam do ser humano das necessidades do ser humano como ser biológico. Entre elas estão alimentar-se, adquirir água para sua hidratação e a necessidade sexual. A necessidade sexual não é algo determinado biologicamente, não é algo que é dado pelo instinto biológico, como é nos animais racionais para os seres humanos. O ser humano tem todo o controle de seu desejo sexual. É uma necessidade social e não uma necessidade fisiológica. Nos animais irracionais, esta necessidade é cumprida de maneira pontual. Tanto um animal do sexo masculino quanto um animal do sexo feminino libera feromônios. A fêmea entra no cio e assim o macho a busca pontualmente para que possam perpetuar a espécie. Nenhum animal perpetuaria a sua espécie em um local onde não há expectativa de vida, um local onde não há expectativa de sobrevivência. Nenhum animal naquela caverna, muito menos o ser humano, supriria sua necessidade sexual. Não tentaria perpetuar uma espécie, pois, como eu já falei aqui, não havia condições de manter a vida. Tratando do direito de ir e vir, que os colegas da promotoria tanto falaram. As limitações pessoais dadas nessa situação não foram por livre espontânea vontade, assim como o exemplo que os senhores trouxeram de Mahatma Gandhi. O próprio se submeteu ao estado de inanição. O próprio estava sob uma convivência em sociedade. Ele não estava em uma caverna insalubre, sem mantimentos suficientes para se manter vivo por 32 dias. Prossiga. Gostaria de concluir que o científico que foi falado aqui foram as condições biológicas. Apesar de saber dessa relação social, biólogos, como foram ditos, afirmam a possibilidade de viver dias como foi dito. Ok, senhor. E devido à manifestação, aqui não estamos num programa científico, peço que cada parte aqui se atenha realmente ao que é necessário aos autos do processo. E devido à manifestação do Ministério Público, como peço também para que o ilustre representante da defesa seja mais objetivo na explanação de sua tese. Então, continuando. Mahatma não se encontrava vivendo sob uma caverna a qual estavam os exploradores. Nenhum deles se submeteu por livre e espontânea vontade ao confinamento naquela caverna. Devo relembrar-lhes a situação pela qual passaram os exploradores, porque pelo visto tomam uma atitude tão omissa quanto o estado ao qual representam. Houve um deslizamento de rochas bloqueando a única entrada e a única saída daquela caverna. Os próprios não tinham mantimentos suficientes para sobreviver. Não havia nenhum tipo de substância mineral ou animal que garantisse a sobrevivência dos membros daquela caverna. E o pior de tudo é que o Estado se omite e atribui a culpa a esses quatro. Gostaria de trazer perante este tribunal o exemplo de um acidente ocorrido no Chile. No dia 5 de agosto de 2010, às 14 horas, no norte do Chile, na mina de cobre San José, houve um
soterramento por conta de uma rocha de simplesmente 700 mil toneladas, que bloqueou a única entrada e a única saída da mina, onde estavam trabalhando 33 mineradores. Os mesmos ficaram presos abaixo de 700 metros da superfície. Dentro dessa caverna não havia água para eles. A água que tiveram de utilizar era a água utilizada nas máquinas de seu trabalho, uma água suja, contaminada. O suprimento que eles tinham era para apenas um dia de trabalho. E além disso, era uma mina úmida, sufocante, trazia uma atmosfera totalmente claustrofóbica para eles. Momento, prossiga. Protesto, onde você vai chegar com essa... Se o senhor deixar, não terminar. Peço que o Ministério Público não tem que intervir bastante o raciocínio lógico da defesa. Creio que o fato que eles estão apresentando é pertinente. Se trata de uma analogia histórica e social que é pertinente ao discutido aos autos, em devido à manifestação de vocês. E peço razoabilidade na troca de palavras entre os presentes, porque aqui o presente júri não está discutindo pessoalidade, está discutindo um caso. Então se atentem aos autos e deixem as emoções de lado. No dia seguinte, 6 de agosto, o Estado imediatamente iniciou o encaminhamento de esforços para poder retirar seus cidadãos daquela situação. Após 17 dias do início das forças de resgate iniciarem seu trabalho, já havia sido elaborada uma complexa e bem elaborada estrutura de resgate para tirar aqueles trabalhadores da mina. Inicialmente localizaram o saguão onde estavam localizados os trabalhadores. Após este trabalho de localização, começaram a perfurar um poço com alguns centímetros de diâmetro para que houvesse a passagem de mantimentos e água, para que aquela situação tão desumana se tornasse pelo menos um pouco mais suportável. Posteriormente, o poço começou a ser alargado para poder abrigar a cápsula Fênix 2, projetada pela NASA. A cápsula Fênix 2, com capacidade para apenas um trabalhador, tinha equipamentos de segurança, como ganchos, cordas, rádios, dentre outros. Caso houvesse um acidente, todos estariam devidamente com seus instrumentos. Além disso, havia saídas inferiores, caso o trabalhador estivesse perto do alojamento, e uma saída superior, caso estivesse próximo da superfície. Então assim, com um prazo estimado de 70 dias para o resgate de todos os trabalhadores, eles conseguiram cumprir este prazo. Em 70 dias, todos os trabalhadores, todos os 33 trabalhadores chilenos haviam sido resgatados no dia 14 de outubro. O que é impressionante neste caso é o Estado da República do Chile, um país com menos recursos que o Brasil, tomou uma atitude totalmente inovadora do ponto de vista tecnológico e em momento nenhum fraquejou ou desistiu de seus cidadãos. O Estado brasileiro envergonha não só aqueles que estavam dentro da caverna, mas envergonha toda uma sociedade no momento em que se omitem de proteger, de garantir o bem de todos de seus cidadãos. Vale a pena ainda ressaltar: os 33 trabalhadores chilenos que passaram 70 dias em uma mina a 700 metros de profundidade saíram daquela situação em condições psíquicas e físicas bem melhores do que os 4 exploradores. Nenhum deles teve a necessidade de tomar atos extremos, porque o Estado a todo momento não poupou esforços para retirá-los daquela situação. Então a acusação vem aqui alegar que o Estado não se omitiu
Mas é claro que o Estado se omitiu. Com a palavra. Deferido, doutor, o Estado aqui não se encontra como réu, peço que o senhor seja objetivo na apresentação da sua tese e a conclua com a devida razoabilidade. No momento, passarei a palavra para o meu colega. Senhores jurados, vocês não estão vendo que a acusação a todo momento está tentando ludibriá-los? Vergonha! Eu afirmo, senhores, que esses 4 réus são inocentes. Senhores, eles passaram 32 dias dentro de uma caverna insalubre, escura, Vossa Excelência, sem comida. Sim, claro, nos primeiros dias ainda não tinha suprimentos, mas faltou. Eles ficaram 32 dias, não foram 32 horas. Senhores, foi uma questão atípica que estamos aqui falando. Um estado de necessidade, de extrema necessidade. Que esses 4 réus, esses 5 exploradores estavam sujeitos. Digo, senhores, que a fome, a sede, elas causam consequências irreversíveis à saúde de um organismo, como tontura, como convulsões, como letargia e a morte. Por isso, senhores, como esses 5 exploradores não estavam em estado de necessidade, já se imagina falar isso aqui, depois de ter comido, depois de ter passado está passando por um momento saudável? É fácil dizer isso. Pois é, senhores. E foi ideia de Roger Whitmore de jogar os dados como a única saída, a única ideia de saída que eles tiveram como meio de sobrevivência. Senhores jurados, peço-lhes que analisem esse caso. Nós sabemos que uma caverna insalubre, escura, um ambiente degradante, desumano, que a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 3º, diz que nenhum ser humano pode ser submetido a esse tipo de situação degradante e desumana. Então, logo reconhecemos, senhores jurados, que ambientes como esse, sim, eles refletem o comportamento do ser humano. Logo, até os próprios psicólogos, Vossa Excelência, através da linha de pensamento do behaviorismo, dizem que o comportamento é fruto do ambiente. Como podemos exigir, senhores jurados, outro tipo de ato? Sim, nós não estamos falando que foi um ato correto, mas foi o único ato que eles tiveram como meio de sobrevivência. Reflitam comigo, senhores. Em nenhum momento, no 20º dia, naquela situação, eles tiveram contato com o meio externo, mas não tiveram apoio e nem tutela do Estado. E que é o Estado que dá toda a tutela e todo o apoio que todos os cidadãos precisam. O direito à
vida é tutelado pelo Estado. Correto, Vossa Excelência? Pois é. E a acusação ainda diz sobre a dignidade da pessoa humana. Fere a dignidade da pessoa humana, senhores. Submeter esses cinco exploradores há vários dias dentro de uma caverna. Isso que é uma falácia? Vamos lá. Porque o contexto que ela está falando, ela falou como se nós tivéssemos submetido as pessoas, as 5 pessoas à caverna. Deferido ao Ministério Público que a defesa continue com a palavra. Devo lembrar-lhes que o Ministério Público não é o único componente do Estado e o Poder Judiciário, a Corte aqui presente também, se submete à crítica e não se sente constrangida. Pois bem. Mais uma vez eu digo e afirmo que não houve tutela estatal. E a gente dizer que mesmo não havendo tutela estatal naquela ocasião, senhores, mesmo não havendo nenhum tipo de apoio do Estado, a gente ainda querer que eles tivessem outro tipo de ato é como um pai que não instrui o filho e ainda quer exigir dele um certo ato. Senhores jurados, eu peço-lhes que vocês analisem esse caso com cautela, com justiça. Aqui estamos referindo em um caso atípico, em um caso que eu tenho certeza que se esses 4 réus estivessem fora daquela caverna, isso não aconteceria, porque não estamos falando aqui do meio normal em sociedade. Isso aqui é a mesma coisa de quando uma mãe, por motivo de negligência, perde seu filho morre, e essa mãe não é julgada por um tribunal como esse, porque nós entendemos que nenhuma dor, nem a dor da perda de um filho não é nunca, senhores, igual ou comparado a qualquer tipo de reclusão, de detenção, qualquer outro tipo de sanção estatal. Não pode ser comparado à dor da perda de um filho. Vamos lá. O homicídio seria não ter intenção. O nosso foi doloso. Eu acho que era intenção de matar a vida. Devidamente registrado pela Corte, peço que a defesa continue o raciocínio e, se sentir necessidade, responder ao alegado pelo Ministério Público no presente momento. Outra coisa, a acusação citou aqui as 10 pessoas que foram mortas tentando salvar, tirar as 5 pessoas que estavam lá dentro, e afirmo, senhores, que ao vocês citarem isso, vocês disseram que essas 10 pessoas eram pessoas do Estado que foram salvar, mas não foi. O Estado em nenhum momento esteve no local para salvá-los. O órgão que tirava eles de lá foi a Associação Espeleológica. Por isso, caros jurados, peço mais uma vez que vocês reflitam sobre esse caso. Peço
e cautelosos. E lembrem-se que hoje a vida desses 4 réus encontra-se em suas mãos. Por isso, façam justiça. Agradeço a manifestação, a resposta à réplica do Ministério Público. O Ministério Público agora tem um tempo de 10 minutos para a